Capítulo 27, exercício 11. Dois anéis carregados, com 10 cm de diâmetro cada, são colocados frente a frente e afastados por 20 cm. O anel da esquerda está carregado com menos 20 nanocoulombs e o da direita com mais 20 nanocoulombs. Item A. Qual é o campo elétrico em módulo e orientação no ponto equidistante aos dois anéis? Item B. Qual é a força F exercida sobre uma carga de menos 1 nanocoulombs colocada no ponto equidistante? Bom, para resolver esse problema, o que a gente vai fazer é calcular o campo gerado por um anel num ponto qualquer em cima do seu eixo de simetria. E conhecendo essa expressão, a gente consegue calcular o campo por causa dos dois anéis. Para isso, nós pegamos então um anel, como está desenhado aqui, e estabelecemos um sistema de coordenadas para poder facilitar a nossa conta. No caso, o plano XY é o anel está no plano XY, e o eixo Z ele está colocado como eixo de simetria do anel. Então, o que a gente vai fazer é calcular o campo num ponto qualquer, certo? A uma distância Z do centro do anel. Bom, o anel a gente vai colocar ele como um raio R grande, Rzão, certo? E nós vamos pegar um ponto qualquer do anel e pegar um pedacinho desse anel. Esse pedacinho do anel, ele é um pedacinho tão pequeno que a gente pode considerar ele como uma carga pontual. Para fazer isso, a gente vai considerar esse pedacinho infinitesimal. Então, vamos pegar um pedacinho infinitesimal do anel, onde esse pedaço infinitesimal a gente pode considerar ele como uma carga pontual. Bom, o campo elétrico gerado por uma carga pontual a gente conhece, certo? Obedece à lei de Coulomb. E o seu campo elétrico está na direção entre a carga e o ponto. E no sentido, a gente vai considerar, no caso, a carga positiva, no sentido do anel da carga para o infinito, sentido repulsivo. Bom, se a carga é infinitesimal, o campo elétrico gerado é infinitesimal. Então, nós temos um campo elétrico DE gerado nessa direção. Bom, para calcular o campo elétrico, a gente estabelece componentes desse campo para poder somar os componentes. Isso é fácil necessário porque para cada carga dQ o campo elétrico tem uma direção diferente. Então o campo elétrico total vai ser a soma dos vetores campos elétricos em direções diferentes. Então isso é importante a gente pegar no caso, o nosso campo elétrico e estabelecer ele. No caso, aqui está o eixo Z, a gente puxa ele um pouco mais para cima e a componente DE, no caso, na direção Z. Bom, nós vamos também ter a componente do campo elétrico na direção paralela ao plano do anel. Direção paralela ao plano do anel são as duas componentes que a gente vai estabelecer do nosso campo elétrico. Bem, por que paralelo? Porque eu não peguei o x e o y. Por um motivo muito simples, porque por simetria, a gente sabe se a gente pega uma carga diametralmente oposta a essa que a gente está calculando o campo, diametralmente oposta, a componente paralela ao plano do anel vai estar no sentido oposto, devido àquela outra carga. Então ela se anula, sobrando somente a componente na direção Z. Então, no final da história, por simetria, a única componente que a gente precisa calcular é a componente na direção Z. Certo? Bom, vamos lá. Como a carga pontual, o nosso campo elétrico obedece à lei de Coulomb. Fica então K dQ sobre R ao quadrado, onde R é a distância entre a carga e o ponto. Então, o nosso Rzinho é esse aqui. Certo? E o nosso Rzinho é, na verdade, raiz de R ao quadrado, que é o raio do anel,
mais Z ao quadrado, ficando então dessa forma. Mas não é o campo elétrico que a gente vai somar, vai ser a componente na direção Z. E a componente na direção Z fica então T é cosseno de θ, onde o θ é o ângulo entre o DE e o DZ. Então é o ângulo, este ângulo aqui, né? Bem, então o nosso DZ fica, a expressão dele fica DE, que é K dQ sobre R ao quadrado, vezes o cosseno de θ, que é Z sobre R. Certo? Então, nós vamos ter DZ igual a KZ dQ, né? Parte de cima, dividido por R ao cubo. Mas R é a raiz de R ao quadrado mais Z ao quadrado. Então fica R ao quadrado mais Z ao quadrado elevado a 3 meios. Perceba um detalhe importante. Tanto o R, que é o raio do anel, como o Z, que é a distância do centro de simetria do anel ao ponto, como o K, os três são constantes independente da carga, tem o mesmo valor, né? Independente da carga que está calculando o nosso campo elétrico. Então, tudo isso aqui é constante com relação à carga. Então, quando nós vamos somar o nosso campo elétrico, no caso, como a gente vai somar o nosso DZ, certo? Que vai ficar dessa forma, a gente faz a soma, né, de todas as cargas, tudo isso é constante. A única coisa que a gente vai precisar somar vai ser a carga. Certo? Se a única coisa que a gente vai somar vai ser a carga, a soma dos dQs, na verdade, é a carga total. Então, a expressão geral para o campo elétrico fica da forma Kz vezes a carga total dividido por R ao quadrado mais Z ao quadrado elevado a 3 meios. Essa é a componente total no anel. O nosso problema são dois anéis. Então, como o campo elétrico ele obedece a um princípio de superposição, isso é a soma dos campos elétricos, na verdade é uma soma linear de todas as cargas que geram campo elétrico naquele ponto. Basicamente o que a gente vai fazer, é como a gente mostrou aqui, né? A gente somou os campos elétricos de cada carga daqui. Como tem dois anéis, o que a gente vai fazer é somar o campo elétrico dos dois anéis. Então, nossos dois anéis, da forma como está descrita no problema, eles são um anel do lado esquerdo com menos 20 nanocoulombs e um anel do lado direito com mais 20 nanocoulombs. A distância entre eles é 20 centímetros, como está descrito no problema. Então, aqui 20 centímetros. Ele quer o campo elétrico no ponto equidistante entre eles. Isso é, a 10 centímetros do anel da esquerda e a 10 centímetros do anel da direita. Bom, o raio é o mesmo, a distância Z é a mesma. Se o raio é o mesmo, a distância Z é a mesma. Se o raio é o mesmo, a distância Z é a mesma e a carga é a mesma, então o módulo do campo elétrico gerado pelos dois anéis é o mesmo. A única diferença é que o campo elétrico gerado pelo anel da esquerda, que é negativo, ele está no sentido do ponto para o anel, isso é no sentido contrário do campo que a gente calculou de forma geral, porque a gente considerou a carga positiva. Com a carga negativa, ele vai estar em sentido oposto. Então, o campo elétrico gerado pelo anel negativo, certo? Ele vai estar da direita para a esquerda. E o campo elétrico gerado pelo anel positivo, neste mesmo ponto, vai estar do anel para fora. Isso é também da direita para a esquerda. Então, o campo elétrico do anel positivo também vai estar nesse sentido. Então, o campo elétrico total vai estar da direita para a esquerda e o módulo do campo elétrico dos dois anéis é o mesmo. Levando em consideração a expressão calculada de forma geral, como a gente calculou aqui de um anel, então o nosso campo elétrico de cada anel fica da seguinte forma. O campo elétrico do anel positivo, o módulo do campo elétrico do anel positivo é igual ao módulo do campo elétrico do anel negativo. O K é 9 vezes 10 a 9. A carga dos dois são a mesma, 20 nanocoulombs, 20 vezes 10 a menos 9, certo? E
O raio é 10 centímetros, o raio de cada anel é 10 centímetros e a distância entre eles é 20, mas ele quer o campo no ponto equidistante entre os dois. Então o nosso Z também é 10 centímetros. Então fica 10 vezes 10 a menos 2, que é o raio ao quadrado, mais Z ao quadrado, que é 10 vezes 10 a menos 2. É isso tudo elevado a 3 meios, do jeito que está a expressão. Bom, fazendo a conta, esse módulo fica igual a 2,0 vezes 10 a 4 Newton por Coulomb, essa conta de cada um. Então, cada um é 2 vezes 10 a 4 Newton por Coulomb. Então, o campo elétrico total, que é a soma dos dois, e os dois estão no mesmo sentido, né? Fica 4,0 vezes 10. Fica 4,0 vezes 10 a 4 Newton por Coulomb. Bom, a gente colocar numa expressão mais formal, então o nosso campo elétrico total, quer dizer, o vetor campo elétrico, ele pode ser descrito da forma... O vetor campo elétrico, então, fica da forma 4,0 vezes 10 a 4, que é o módulo, Newton por Coulomb, na direção menos K. Menos K porque, da forma pelo qual eu descrevi os dois anéis, o meu eixo Z está positivo para a direita. Então, o meu campo elétrico total está no sentido contrário ao eixo Z. Então, fica menos K Newton por Coulomb. Então, com isso, a gente responde o item A. E o item B qual é a força exercida sobre uma carga de menos 1 nanocoulomb colocada num ponto equidistante. Bom, no nosso caso, o item B é a carga colocada no ponto pelo qual a gente calculou o campo elétrico. E a gente sabe que a força sobre uma carga colocada em qualquer ponto do espaço vai ser o valor dessa carga vezes o campo elétrico naquele ponto onde a carga foi colocada. Só que tem um detalhe, a carga negativa. Se a carga negativa significa que a força vai estar no sentido contrário ao campo elétrico. Quer dizer, no nosso caso, o nosso campo elétrico vai estar da direita para a esquerda, isso é no sentido contrário ao eixo Z, do jeito que eu desenhei o eixo Z, e a nossa força exercida sobre a carga vai estar no sentido oposto, isso é, da esquerda para a direita. Essa vai ser a força colocada sobre uma carga de menos 1 nanocoulombs. Em módulo, a gente pode calcular a força, e a força em módulo vai ser a carga vezes o campo elétrico. Isso é 1,0 vezes 10 a menos 9, 1 nanocoulomb, vezes 4,0 vezes 10 a 4, do jeito que a gente calculou no item A. Isso nos dá uma força de 4 vezes 10 a menos 5 newtons exercida sobre a carga, da esquerda para a direita no sentido do eixo Z, isso é no sentido K. É isso.